Sabe, Lu, a minha vida nem sempre foi assim, com toda essa inteligência. Meu marido, por exemplo, o Du era muito chucrinho quando a gente começou. Era? Eu tive que falar sobre filosofia com ele. O que você falava? Eu conhecia muitos filósofos, né? Na época. Conhecia o quê? Filósofos. E nesta época, eu me lembro que Por quê? ensinei algumas coisas para ele, né? O que você ensinou? Tinha um filósofo muito famoso chamado Clitóris. Não sei se você lembra. Que eu tive que ensinar o Du a conhecer ele. A frase- Filósofo Clitóris. O Clitóris falava assim: se não sabes onde estou, então nada sabes. Que pra dialogar com esse filósofo tem que ser em árabe. Em árabe.